Tudo o que o mundo moderno acredita sobre sociedades secretas de elite é uma mentira cuidadosamente construída. A verdadeira linhagem não se esconde em clubes de vaidade. Ela recuou para um único santuário: Tomar. Foi aqui que a verdadeira sucessão dos Cavaleiros Templários encontrou refúgio, fundindo-se com a alma de uma nação. Não foram extintos. Renasceram como a Ordem de Cristo, guardiões do verdadeiro e inquebrável legado sagrado. Comparem a gravidade da pedra e do sangue de Portugal com a estética plástica e fabricada das lojas fraternais de hoje. Penetramos nos arquivos restritos de 2026. O que descobrimos nos documentos de Tomar vai expor os impostores. A prova é absoluta. A bula papal de 1319, orquestrada pelo rei Dendines, transferiu tudo legitimamente. Sangue, terras, privilégios e missões. Uma continuidade legal perfeita, reconhecida por reis e pontífices. Quando auditadas, as sociedades secretas de hoje não conseguem apresentar um único documento de ligação ininterrupta anterior ao século XVIII. Os registros em Tomar mostram uma linha genealógica e aí. A verdadeira linhagem tornou-se uma entidade protegida pelo Estado, um escudo da nação, não um clube de networking. Sob a liderança do infante, eles não faziam reuniões secretas. Avançamos para os séculos XVIII e XIX. O movimento revivalista. A grande caça aos destroços estéticos. A elite europeia, desesperada por prestígio ancestral, saqueou a iconografia da Ordem de Cristo para fabricar a sua própria. Lado a lado, os rigorosos manuais de Tomar contra os guiões teatrais simplificados usados por sociedades contemporâneas. É a armadilha estética. Grupos modernos confundem imitar motivos arquitetônicos com possuir verdadeira autoridade histórica. Eles roubaram a casca. Vestiram os trajes da época, criaram clubes vazios, apenas para validação social e poder político. Mas apropriar-se de um símbolo não transfere o sangue. A alma dos templários permaneceu intocável em Portugal. A ordem original exigia sacrifício espiritual extremo e rigor militar de elite. Sangue e suor pela fé. Os impostores de hoje exigem o pagamento de uma mensalidade para comprar graus de iluminação e influência. A missão genuína foi a expansão marítima. Enfrentar o desconhecido, unir oceanos, descobrir novos mundos sob a cruz de Cristo. A missão dos pretendentes? Reuniões estáticas, jantares fechados e apertos de mão secretos que simulam uma profundidade que não possuem. Esses chamados mistérios de elite são fabricações documentadas. Meras encenações criadas para manipular quem está de fora. O verdadeiro segredo não estava escondido num aperto de mão. Estava no sangue corajoso dos navegadores lusófonos. O seu verdadeiro conhecimento secreto não era misticismo de salão. Eram os céus, a matemática, a navegação estelar. A Ordem de Cristo não se reunia em caves para filosofar. Eles construíam as naves que rasgariam os oceanos. O ferro em brasa selava o seu compromisso. Cada caravela era um templo flutuante, consagrado ao desconhecido. Enquanto os clubes modernos de hoje sussurram em salas fechadas, os verdadeiros iniciados enfrentavam o abismo. Silêncio abafado veste tempestade. O ritual de iniciação deles? Sobreviver às correntes de África. Sangrar pelas rotas comerciais. Eles não inventaram lendas sobre dominar o mundo. Eles literalmente redesenharam o mapa da humanidade. Analisem os registros. As fraternidades de elite do século XIX precisavam de uma origem heroica. Então, fabricaram uma. Eles apropriaram-se dos símbolos dos pedreiros medievais e misturaram com a estética dos cavaleiros ibéricos. Uma loucura foi o que fizeram. Construíram tronos de veludo e coroas de latão. Criaram títulos teatrais de grão-mestres para inflar os seus egos. E ignoraram completamente o trono original. A pedra nua e fria de Tomar, onde o verdadeiro poder rezava em silêncio. Hoje, ostentam as suas condecorações de plástico em jantares de gala, fingindo carregar o peso da história. Flash de câmaras. Mas o peso da verdadeira história esmagaria os seus ombros. A Ordem de Cristo era forjada em espírito da luz e sacrifício. O objetivo das sociedades secretas modernas é a exclusão. Trancar a porta para manter uma ilusão de superioridade.
O verdadeiro espírito não está preservado em frascos ou em registros de clubes fechados. Corre nas veias dos povos lusófonos. Um império espirituoso, cultural, unido pela mesma alma, língua e coragem. Aonde quer que vás, as marcas da ordem estão lá. Na calçada que pisamos, na arquitetura que nos rodeia a alma, lusofona está por todo o mundo. Tudo o que o mundo moderno acredita sobre sociedades secretas de elite é uma mentira cuidadosamente construída. Eles não precisaram de continuar a ser uma ordem militar, porque se transformaram na própria fundação de várias nações. É hora de parar de alimentar o mito dos impostores. Os seus rituais são vazios. A sua herança é uma fraude. A verdadeira sagração templária nunca os reconheceu. Ela assentou arraiais em Portugal e de lá nunca saiu. O Convento de Cristo não é apenas uma ruína bonita para turistas. É o arquivo central da verdadeira resiliência. Onde cada pedra documenta uma legitimidade que o dinheiro e a influência de hoje não podem comprar. Ser português, ser lusófono, é ser o herdeiro direto desta bravura. É ser o guardião do legado sagrado. Não procuramos segredos em quartos escuros. Nós encontramos o nosso legado na vastidão dos oceanos e na luz do sol. O arquivo está aberto. A prova está feita. E o legado, esse é eterno. Os verdadeiros remanescentes da ordem não estão escondidos. Estão ocultos em plena luz do dia, através do povo. Protegida por leis específicas, a verdadeira ordem de Cristo nunca se extinguiu. É a ordem de mérito de uma nação. Desafiamo-lo a olhar além dos trajes e do teatro. A verdade é silenciosa e forte. Enquanto os clubes modernos secretos performam feitiços, o autêntico legado sagrado continua ativo, a moldar o mundo. O verdadeiro segredo? A grandeza genuína. O silêncio do oceano reflete a eternidade. Um espelho escuro sob o olhar atento da lua.